Caros alunos, estamos iniciando a unidade 1 da nossa disciplina, que falará sobre o romantismo no Brasil. O romantismo no Brasil surgiu em meados do século XIX, juntamente com o desenvolvimento de um gênero novo chamado romance, que no período anterior, neoclássico, não era comum. O neoclassicismo se realizava com as poesias e o romantismo trouxe à tona esse novo gênero chamado romance. Esse novo gênero romance se desenvolveu a partir dos folhetins, que eram capítulos que formariam ao fim um romance. Então, os folhetins eram febre naquela época. Os leitores, sobretudo as mulheres, acompanhavam diariamente, capítulo após capítulo, daquela história que formaria, ao fim, um romance. Semelhante ao que a gente tem hoje das telenovelas, que acompanhamos diariamente os capítulos. Bem, o contexto do romantismo foi marcado, basicamente, pelo desenvolvimento dos ideais republicanos, né? Então, o Brasil, naquela época, estava passando por essas transformações sociais oriundas dos ideais republicanos que pretendiam a libertação do Brasil definitivamente de Portugal. Então, essa liberdade foi para as letras, com o romantismo, fortemente divulgado esses ideais de liberdade, a liberdade de criação, a liberdade estilística, que não houve na escola literária anterior. Bem, o romantismo surgiu então para ampliar esse ideal, veio como resposta da sociedade para o que estava acontecendo na época, meados do século XIX. Foi uma época de muitas transformações sociais na sociedade brasileira, sobretudo no Rio de Janeiro, sede da então monarquia no Brasil. Então, o romance romântico, mais do que as poesias, queria responder a esses anseios e essa busca da identidade que o povo brasileiro tanto queria. Então, as letras serviu de base para essa busca dessa identidade, né? A prosa serviu basicamente para isso. A poesia foi mais voltada para o eu, com Álvares de Azevedo, por exemplo, e a prosa não, a prosa se voltou mais para esse social, para os anseios da sociedade que aquela época tanto necessitou. Então, nesse período romântico, a imaginação e a observação dos ficcionistas ampliaram largamente essa visão de terra e de homem brasileiro, a mãe pátria, né, que tanto se pregou, que tanto se buscou no estilo romântico, a busca por uma identidade. E essa identidade foi basicamente focada na figura do indígena. Então, o índio brasileiro representou de fato esse ideal identitário que os literatos buscaram refletir em suas artes. Então, o romance serviu de base para isso, sobretudo com José de Alencar, que foi o grande representante dessa busca por essa identidade na prosa ficcional do romantismo brasileiro. Então, dentre as características, né, como o romantismo foi uma escola longa, de vários estilos, de muitas tendências, foi dividida em gerações e as características foram muitas. Dentre elas, a gente pode destacar o flashback, que é um recurso onde o literato volta para o passado para buscar explicações para o presente. Então, esse recurso apareceu fortemente na ficção romântica. Outra característica marcante dessa escola foi o sentimentalismo, que era extremamente visível tanto nas poesias e veio fortemente também na prosa, né? Toda a prosa romântica tem aquelas histórias de amor que tenta quebrar as barreiras, né? E a busca incessante pelo casamento. Então, o fim do romance romântico geralmente é o casamento, a culminância daquele amor. Então, basicamente, esse sentimentalismo vai se representar dessa forma. Quando não há o casamento, que seria a realização desse amor, acontece a morte. Então, o casal romântico ele é separado pela morte.
também como exemplo desse sentimentalismo exacerbado pregado pelos românticos. Outra característica muito marcante também na escola vai ser a idealização da mulher. Então, a mulher romântica não é uma mulher carnal, ela é um ser intocável, é um ser angelical. Então, aquela personagem feminina, ela vai ser extremamente idealizada pelos ficcionistas românticos. Ela é algo como inalcançável, né? O homem fica sempre abaixo daquela mulher amada. Essa característica é muito forte nas personagens femininas dos romances românticos. Outro ponto forte como característica da escola literária seria a idealização do herói, basicamente na figura do indígena. Então, a gente vai ter o indígena como herói nacional, o símbolo da mãe pátria, o símbolo da terra, extremamente idealizado, aquela figura do herói, o herói romântico. Quando o herói não é indígena, quando ele é um herói que representa outro tipo de pessoa, o herói da cidade, ele também é idealizado, não tanto como indígena, mas ele também vai aparecer muito idealizado, o mocinho das histórias, o mocinho dos folhetins que busca aquela mulher virgem, pura, que é uma luz, que é um anjo, que é uma flor. Então, a idealização da mulher vai culminar também na idealização do amor, na idealização do herói. Então, ele não tem aquela preocupação em mostrar as pessoas, representar aqueles personagens como de fato são. Eles são extremamente idealizados, que é uma proposta fortemente marcante da escola romântica. Naquela época, né, o número de leitores não era tão grande, então o número de analfabetos no Brasil era muito grande. E o romantismo serviu também para dar essa guinada na leitura, naquela época, na corte, sobretudo para as mulheres, porque os romances românticos, de uma forma geral, os folhetins eram direcionados para as mulheres, né? As mulheres que viviam sob o jugo do pai e saíam para o jugo do marido. Então, o ideal de final feliz, programado pelo romantismo, caía como uma luva para as mulheres, as mocinhas solteiras, que viam no casamento a realização dos seus sonhos, do amor ideal, do homem ideal. Então, o romantismo também deu essa guinada através dessa idealização para a introdução das mulheres enquanto público leitor. E falando também sobre os autores, os principais autores do romantismo, nós podemos destacar entre uma gama de autores importantes, destaquemos alguns que são marcantes na escola, podemos dizer assim, que representam bem essa proposta de liberdade, de desvinculação dos modelos europeus neoclássicos, que são Joaquim Manuel de Macedo, que foi o grande introdutor. A crítica literária considera o seu livro A Moreninha como o primeiro grande romance tipicamente brasileiro. Então, A Moreninha é um marco na história da ficção brasileira, né? Então, Macedo teve esse papel de popularizar o gênero romance na população brasileira, que até então estava acostumada com o gênero poesia, que era muito mais marcante na sociedade brasileira. E esse gênero, essa popularização do gênero, fez com que a classe média, né, fosse introduzida nessa circulação, nessa leitura desses folhetins, que eram febres no século XIX. Capítulo após capítulo, né? A classe média surgiu ali como um público leitor. Dentro dela, as mulheres, né, que eram o foco desses folhetins, né, as mocinhas. E o Joaquim Manuel de Macedo descreve muito bem os costumes daquela época, né, e em enredos simples, como A Moreninha, por exemplo, que tem um enredo simples, e os enredos do Macedo, no geral, giram em torno do mesmo tema, né? São amores juvenis, amores impossíveis, segredos, festas, brincadeiras de estudantes. Então, são enredos simples, são tramas simples que ele cria.
né, geralmente tem um final feliz, típico do romantismo, aquele final feliz. O Macedo, Joaquim Manuel de Macedo, vai focar isso nas suas obras. E ele tem como a sua grande obra A Moreninha, de 1844. E o segundo grande representante dessa escola literária, que é o maior representante, inclusive, é o José de Alencar, o cearense José de Alencar, que teve uma produção vasta e que se propôs a realizar, de fato, esse projeto romântico de liberdade de criação, de mostrar o cenário nacional, a figura nacional, os temas nacionais. Então, José de Alencar vai realizar esse projeto numa produção muito vasta e diversificada, né? Os romances do José de Alencar, eles subdividem-se em grupos, e a gente pode destacar alguns deles, os romances urbanos do José de Alencar, como, por exemplo, A Viuvinha, Diva, Senhora, 5 Minutos, Lucila. Então, esses romances, né, José de Alencar, ele tenta traçar um perfil da corte na cidade do Rio de Janeiro, que era a então sede da monarquia no Brasil. Então, os ambientes das festas, os saraus, os casamentos por interesse, as relações ambiciosas das pessoas já vão ser mostradas por José de Alencar nesses romances urbanos. E geralmente tem uma mulher como protagonista da história, como Diva, Senhora, Lucila, e a história vai girar em torno do desenvolvimento da vida dessa moça, dessas mulheres que representam bem a sociedade daquela época. Ao mesmo tempo que ele idealiza alguns personagens, o José de Alencar já vai iniciar uma crítica. Então, tem alguns romances do José de Alencar que nós já vemos características da escola posterior, que é o realismo. Então, José de Alencar ele já vai começar a fazer críticas, ainda que sutis, em comparadas às críticas feitas pelos autores das escolas posteriores, né? Mas ele já começa a introduzir essas críticas à sociedade, a questão da hipocrisia, do casamento por interesse, das relações sociais, que sempre tem algo por trás, você querer se dar bem. Então, José de Alencar já vai começar fazer essa crítica à sociedade hipócrita, burguesa. Bem, no grupo de romances indianistas do José de Alencar, nós temos o Guarani, Iracema e o Birajara, que nesses romances o José de Alencar vai tentar afirmar a identidade brasileira, valorizando a figura nativa como representante de fato da nação, em detrimento ao negro e ao índio, considerado pelos românticos como estrangeiros. Então, o indígena é a figura nacional, é o filho da terra, o filho da mãe pátria. Por isso, a idealização dessas figuras como representante de fato do povo brasileiro. O herói, o símbolo da nação. É isso que essas figuras indígenas alencarianas vão representar. O terceiro grande grupo dos romances do José de Alencar são os romances regionalistas, nos quais Alencar vai mostrar a realidade regional de um lugar do Brasil. José de Alencar teve essa produção tão vasta e se preocupou com momentos diferentes do Brasil, locais diferentes do Brasil, e esses romances regionalistas, o José de Alencar vai traduzir peculiaridades locais, expressando traços ou momentos históricos de uma realidade social. Nela, o local é abordado com amplitude, podendo falar tanto de um regionalismo urbano como de um regionalismo rural. Então, ele vai abordar esses aspectos, tanto urbanos quanto rurais. O Sertanejo é uma obra que vai representar esse grupo dos romances regionalistas, Seria aquela figura alheia à figura do europeu. É um símbolo da terra, do regional. É isso que ele vai tentar mostrar nesse grupo. E a gente tem também o grupo históricos do José de Alencar, As Minas de Prata, A Guerra dos Mascates, que vai mostrar, ele vai retratar ficcionalmente um pouquinho
da história do Brasil, de um fato que marcou uma época, que marcou o nosso país. Então, Alencar teve essa produção vasta e riquíssima, né, para representar de fato a proposta romântica de liberdade de criação e de representar a terra, o Brasil, como de fato ele era. Logicamente que, como os ideais da escola idealizavam a figura, ele vai também ao encontro desses ideais em idealizar a figura. Mas, mesmo com essa idealização, ele representa bem aquele momento e a proposta da escola romântica. Aqui a gente encerra a nossa primeira unidade e a segunda unidade vamos falar sobre o realismo e o naturalismo no Brasil.